Deus deu ao pai e à mãe autoridade espiritual sobre a vida dos filhos. Deus deu ao marido autoridade espiritual sobre a vida da mulher. A palavra de Jacó se cumpriu na vida de Raquel. É óbvio que se cumpriu porque tinha motivo. Porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios que a maldição sem causa, o quê? Não virá. Mas por que ela encontrou causa na vida de Raquel? Aliás, por que ela se cumpriu na vida de Raquel? Porque tinha causa. Então, tendo causa, a palavra do marido é autoridade espiritual, ou seja, no mundo espiritual a palavra dele tem poder sobre a vida da mulher. Assim como a palavra do pai e da mãe tem poder sobre a vida dos filhos. Você queria perguntar? Sim, não, quero questionar o seguinte, Jacó, quando expressou esposa, ele tinha a mínima ideia. Que era Raquel. Nossa, você sabe? Ele não tinha a mínima ideia. Aí isso serve, Alcineia, para a gente pensar o seguinte, de maneira leviana. Preste bem atenção, marido. De maneira leviana, você pode declarar maldição sobre a vida da sua esposa ou dos seus filhos. Jacó não sabia, mas ele falou, e a palavra empenhada ali não volta no mundo espiritual, não. Então eu queria deixar aqui um apelo para vocês, irmãos. Um para as mulheres e outro para os homens. Mulheres, sabendo que a palavra do seu esposo, ela tem autoridade no mundo espiritual sobre a vida, sobre a sua vida, sabendo que Deus determinou que a mulher deve ser submissa ao marido. Se nós nos rebelarmos contra essa palavra de Deus, isso traz para dentro do nosso lar uma maldição. Porque rebelião é como pecado de quê que nós aprendemos? Feitiçaria. Feitiçaria é como idolatria. Idolatria é como adultério. Olha a tragédia que você vai estar trazendo para a sua casa, mulher casada, que se rebela contra o seu marido. É muito sério isso. É muito sério. Então, maridos, sejam responsáveis com a palavra de vocês. Não falem sem pensar, igual Jacó falou. Não falem sem responsabilidade. Porque isso pode trazer tragédia para dentro da sua casa. Isso pode trazer tragédia sobre a vida dos seus filhos, quando você fala que você está cansado, aborrecido, ele está temando, está te perturbando, está te aborrecendo, te contrariando. Você fala, ele é um desgraçado, ele é um miserável, é um perturbado. Você está colocando essa maldição sobre a vida do seu filho. Quando a sua mulher é uma porcaria, é uma desgraçada, porque não faz as coisas do jeito que você quer, cuidado. Você vai colher isso. E mulher, não se rebele, porque rebelião traz para sua casa maldição. Certo? Vamos lá. Na guerra do imaginário. Olha só, hoje, eu creio que não é novidade para ninguém nessa igreja, porque ninguém aqui é alienado, que nós vivemos um contexto no mundo muito complicado. Nós estamos vivendo tempos extremamente trabalhosos. E todos aqui sabem disso, porque todos têm acesso à informação de alguma forma, né? E nessa disputa pelo imaginário das pessoas, nessa disputa pelo controle do comportamento do ser humano, a mulher tem sido usada como ferramenta. E ela não percebe, ela não quer saber, ela não está nem aí. Ela está gostando, sabe esse discurso do empoderamento? Ela está gostando. Tá botando, eu até brinco com meu marido, a gente parou no estacionamento
acho que ontem, se eu não me engano, e eu brincando com ele, falando, Del, é assim, ó, primeiro agora, quando você olha as prioridades, né? Vem as prioridades no estacionamento. Tem os idosos, as gestantes, os deficientes físicos, as mulheres com criança no colo, as mulheres comuns, lá no final da fila, depois de tudo vem os homens. Tem 2 vaguinhas lá no final para o homem normal, que não tem nada, que não é velho, que não é deficiente e tal. Então assim, o espaço deles está ficando curtinho, o nosso está ficando grande. E a gente está gostando dessa brincadeira, sabe? Eu percebo que a mulherada dentro da igreja também está gostando dessa brincadeira, desse espaço que está crescendo para ela desgovernadamente, muitas vezes. O chamado empoderamento. Então a mulher, ela tem sido utilizada como ferramenta e ela não percebe que ela tem sido bombardeada com métodos que têm alterado a sua forma de enxergar o mundo, de enxergar também a religião. E nós somos seres sociáveis. Aquilo que a gente aprende lá fora, no nosso trabalho, na nossa faculdade, a gente traz para a igreja, o nosso comportamento. E a gente está trazendo essa transformação aqui para o nosso meio também. Então o nosso imaginário tem sido moldado. O nosso conceito de bem e mal, irmãos, ele tem mudado muito. A gente hoje se encontra diante de alguns conflitos entre o bem e o mal, o certo e o errado, o bonito e o feio também. Tem situações que, se eu colocar aqui para os irmãos e perguntar para os irmãos assim, é certo ou é errado? Uma parte vai dizer que é certo, outra parte vai dizer que é errado. A gente não é unânime mais, sabe por quê? Porque a sociedade moderna, ela entende que nada mais é absoluto. Não tem verdades hoje que sejam absolutas, que você possa dizer assim, isso aqui é branco e ponto final. Não tem mais isso. Então a gente tem ficado divididos entre o que é certo e errado, o que é bonito e o que é feio, o que é bom e o que é mal. E aí eu pergunto para vocês, isso é bom ou é mal? É mal? Por que é mal? Mas você consegue perceber no ar que existe isso, de que ninguém tem certeza de mais nada? Nitidamente, né? Essa é a nossa realidade. A mulher, a gente precisa entender que ela é uma criatura maravilhosa. Maravilhosa. Ela foi feita mais bela do que os homens, não é verdade? Com mais cuidado. Só assim, protesto. No reino animal. Ele sempre fala isso, tadinho. Os machos são mais bonitos. O leão é que tem juba. Não esquecendo que era o reino O animal. galo. É isso que ele está falando. Nós pertencemos também ao reino animal, apesar de sermos seres humanos, somos assim. Olha só, o galo É mais bonito que a galinha. quando chega no ser humano, você A mulher é mais bonita. Ela é mais bonita, né? Mais bem acabada, geralmente, do que o homem. E ela tem ainda um dom todo especial que Deus deu só para ela, que é o ventre. Isso aqui é um dom de Deus. Poder sair daqui uma vida é um dom de Deus. É certo que a mulher não faz isso sozinha, né? Mas é ela que fica aqui carregando. Ela começa a amar antes do que o homem, o filho. E depois ela continua na vida amando mais ainda, né? Do que o pai. Não tem como. Só que a serpente percebeu isso. E a serpente sabia que do ventre da mulher é que viria um Salvador. A serpente sabia que do ventre da mulher é que viria aquele que iria resgatar o ser humano, que havia se perdido por causa do pecado. E aí começou a guerra da serpente contra a mulher de uma maneira muito especial. Essa história aqui, nós não vamos ler os textos para ganharmos tempo, mas a gente conhece muito bem
a história de Balaão. E eu vou chegar direto lá no finalzinho, quando a gente chega aqui, ó, no final do capítulo 24 e no início do 25, depois de toda aquela história que a gente já conhece de Balaão não conseguir amaldiçoar o povo de Deus, chega um momento quando termina o capítulo 24 falando que ele não conseguia amaldiçoar. Quando inicia o 25, inicia dizendo que o povo foi amaldiçoado. O que aconteceu entre o final do 24 e o início do 25, gente? Pelo que a gente conhece da história. O que aconteceu, meninas? Vocês não lembram da história, não? Fala, Carla, o quê? Não estava obedecendo a Deus mais. Daí a maldição. Apareceu uma mulherada bonita, uma mulherada bem torneada, uma mulherada com a coxa grossa, com a coxa à mostra. E aí elas foram fazer festa junto aos homens do acampamento de Israel. E aí elas convidaram eles a beber, a comer, e aí eles beberam, comeram, se fartaram, e por fim eles já estavam adorando Baal. Então, aquilo que não foi possível Balaão fazer com as palavras amaldiçoando, ele deu a ideia e falou assim: olha, vai e manda as mulheres, porque elas vão conseguir. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa. Está escrito no Espírito de Profecia que bem às vésperas do povo de Deus entrar para Canaã Celestial, essas coisas vão acontecer de novo. Já leram isso? Está escrito que as mulheres novamente serão utilizadas nessa ferramenta para fazer a mesma coisa. Sabiam disso? Logo antes do povo entrar para Canaã Celestial. Qual é esse tempo? Qual é esse tempo? Logo antes do povo entrar na Canaã Celestial. Vocês estão dormindo? Fala sério, vocês estão dormindo? Qual é esse tempo? Logo antes do povo entrar na Canaã Celestial. Gente, a gente não acha que Jesus está voltando? Então qual é esse tempo? É hoje. É hoje. É logo hoje que está escrito que as mulheres novamente serão utilizadas como ferramenta por Satanás para fazer o arraial de Deus desobedecer. Oi, irmã? A senhora já está vendo isso lá fora, né, irmã? Direto a gente vê isso lá fora. Não, Abigail. Você vê aqui dentro também. A gente vê lá fora e a gente vê aqui dentro. Então tem para avisados e tem para desavisados. Preste atenção. Nós conhecemos a história do primeiro Elias e a cilada que Jezabel armou para ele. Aí eu vou dizer para os irmãos, sabe de uma coisa? A guerra de Jezabel não era contra o homem Elias. A guerra de Jezabel era contra a voz profética, a profecia que saía da boca de Elias. Então a guerra de Jezabel era contra a voz profética, não era contra o homem Elias. A segunda Jezabel e o segundo Elias, ela também se revoltou contra a voz profética do segundo Elias. Quem foi o segundo Elias? João Batista. E quem foi a segunda Jezabel? O nome dela, como é que era o nome daquela mulher, gente? Salomé, na verdade, foi um instrumento. Mas a verdadeira arquiteta do mal era Herodias. Era a mãe dela. Era a mãe dela. Que também detestava a voz profética de João Batista, que fazia o quê, irmãos?
condenava o pecado. Por isso que Jezabel odeia a voz profética, porque a voz profética condena o pecado. Quem é o terceiro Elias? Quem é o terceiro Elias? Tem alguém aqui que... obrigada, irmão Salvador. Eu estava até achando que eu estava meio confusa, na igreja errada. É nós mesmos. E quem é a Jezabel que odeia a voz profética do terceiro Elias? Aonde estará ela? Todas as vezes que se levanta uma voz profética, um Elias, se levanta uma Jezabel. Foi assim no passado e é assim que se repete, e o Espírito de Profecia confirma isso. Então, quem é a Jezabel que se levanta contra a voz profética do terceiro Elias? Olha só, na época do apóstolo Paulo, igreja, nós vamos quebrar tabus, tá bem? Tem igrejas por onde eu passei que algumas coisas que eu falei, que vamos falar aqui, tinha irmãos que se levantavam e diziam assim para mim: para com isso, irmã, do que você está falando? Eu nunca ouvi falar nisso. Na igreja de Deus não tem isso não. Não tem isso não, irmão. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, ele dizia assim, olha, a igreja de Coríntios, ele dizia assim, olha, há coisas, lá o texto de 1 Coríntios, geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, o quê? Irmãos, a igreja estava com um problema. E o problema que a igreja tinha, nem entre os ímpios acontecia. Assim Paulo falou, foi ou não foi? A igreja tinha problemas que nem entre os gentios. Sabe o que isso significa? Que nós somos de carne e osso igual todo mundo que está lá fora. E a gente tem problema. E não adianta a gente fingir que não tem problema, porque a gente tem problema. Vários problemas. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, que eu encontrei no YouTube esse vídeo. Esse vídeo é uma conversa de alguns pastores, que não tem nada a ver com a nossa igreja, são pastores de igrejas evangélicas, eu nem sei de qual igreja eles são, mas eu quero que vocês prestem atenção, muita atenção no diálogo desses pastores. Eu vou pedir que vocês prestem bem atenção. Vai sair o som, Celu? Pessoas na igreja. E quando eu falo de número grande de homossexuais na igreja, eu não estou falando de novos convertidos que vieram já com essa prática. Eu estou falando de jovens filhos de famílias da igreja que de repente começam a se declarar homossexuais. Vamos começar aqui com o nosso Estevam. Gente, eu acho que essa pergunta é extremamente relevante, contemporânea e urgente. Tudo que é novo provoca às vezes alguns choques, demanda reflexão, depois a internalização para gerar interpretação e após isso ação. O que fazer? Um casal da minha igreja, eu tenho um grupo de dança chamado Confiúcio de Coreografia Feminina, e o senhor passou dentro da igreja, que é filha, amou a igreja durante a pandemia, no culto online dos adolescentes, todas as feiras. E o pai, empresário da cidade, ficou feliz e foi trazendo filho para os ensaios. Quando os cultos voltaram presenciais, o pai trazia filha, ficava esperando até o culto acabar. O pai começou a notar filho diferente do comportamento. Resumindo, o pai teve acesso ao salão da menina e na minha igreja, por sexta-feira, isso há pouco tempo atrás, elas tinham um grupo de duas meninas no banheiro de encontros lésbicos, com afetivos. E ela disse ao pai: olha que coisa perigosa, eu não era assim, eu aprendi na igreja. Meu Deus. E o pai não tem um ano depois
E eu pedi ajuda, e eu disse, pai, eu não sei o que fazer, mas vou orar e vamos construir um caminho. Chegou o líder, estamos construindo um caminho. O caminho primeiro não é de exclusão. O caminho primeiro não é de condenação. O caminho primeiro não é de desprezo. Nem de fingir que não existe. O caminho é de reflexão. O Senhor precisou da tua direção para isso. E eu não sei o que fazer, fiquei muito recente. Não sei. Só sei que em família, igreja, não posso negar. E não é que não sei o que fazer. Segundo, teve um rapaz do louvor, todo sábado violando na frente da igreja, benção, disse para mim assim, Marco, olha, usa a expressão muito comum da mídia LGBT, pastor, eu decidi sair do armário. Eu sou gay. E estou apaixonado pela palavra da própria igreja. Então eu vim entregar o meu ministério, eu sei que o senhor não concorda, eu sei que a igreja não concorda, mas eu não posso ficar nessa esquizofrenia comportamental. Nos estou chocados. É uma realidade nova. E é uma realidade que está dentro da maioria das igrejas. Por isso que eu ministro muito aos pais. E eu venho insistindo com os pais para que estejam não só perto, mas mais presentes na vida dos filhos, para se antecipar a um problema como esse, para se antecipar. E isso tem, muitas vezes, tem muito a ver com a ausência da figura paterna. Acho que tá lá. Irmãos, desligou esse? Obrigada. Irmãos, todos entenderam perfeitamente o que foi falado ali? Aquilo ali é uma reunião de pastores, onde eles trazem um debate e eles honestamente dizem assim, está acontecendo. E eles vão declarando, cada um, está acontecendo na minha igreja, está acontecendo na minha igreja, está acontecendo em todas as igrejas. Aí, no ano passado eu atendi um rapaz que, lá no consultório, que ele buscou a minha ajuda, ele se viu homossexual, também crente ele, de uma igreja, filho de um pastor, e se descobriu homossexual, se envolvendo em uma relação afetiva com um colega do coral lá, da música lá onde ele cantava. Eu quero perguntar uma coisa para vocês, igreja. Vocês acham que no nosso meio acontece isso? E aí? Vocês acham que nós estamos acima disso? Como? Fala mais alto, Elisângela. Não é verdade, a gente claro que a gente está acima, mas que é uma verdade pura, muito pura, que a gente tem filhos, a gente está suscetível a viver isso. E aí eu vou dizer para vocês, quem sabe o que acontece entre jovens e adolescentes? Quem aqui sabe o que acontece entre jovens e adolescentes? Ninguém sabe, né? Olha os jovenzinhos ali me olhando e rindo. Eu sei o que acontece entre jovens e adolescentes. E eu não posso falar para vocês aqui, na frente da igreja, porque eu iria corar de vergonha. E eu sei que tem pai e mãe que nem sonha. Nem sonha. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa igreja aqui, ela tem um louvor muito forte. Ela é uma bênção.
ela é forte no louvor. Eu acho que deve ser da associação toda a mais forte no louvor. Talvez a Vila, né, tenha um louvor também tão forte como vocês. Mas são as duas igrejas que têm o louvor mais forte da associação. Mais bonito, o povo mais animado, mais envolvido com o louvor. Se vocês observarem, a maioria dos testemunhos são de pessoas envolvidas com o louvor. Tudo começa com o pessoal envolvido no louvor. Isso é muito sério. Então, é mais importante, será, para aquele que é responsável pelo louvor, ser excepcionalmente entendido de música ou ser excepcionalmente espiritual? O que vocês acham? Será que vale mais um comandante da música que não é tão entendido, mas é muito espiritual, ou um que é muito entendido de música e pouco espiritual? É uma reflexão que eu trago para a igreja. É uma reflexão, porque é um departamento complicado. Não aqui, em todo lugar, em qualquer lugar que vocês olharem. Eu trouxe aqui para vocês o testemunho desse paciente que foi me procurar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós não estamos acima, nós estamos mergulhados nesse problema até aqui, ó. E será que a gente fingir que não está acontecendo nada vai resolver? O que será da igreja do amanhã se a gente continuar fingindo que não tem nada? Se ninguém tiver coragem de falar, se todo mundo tiver medo, isso é sério. E eu quero dizer uma coisa para vocês: todas as igrejas, todas é forma genérica de falar, tá? É óbvio que não estou expressando que é 100% de todos que existem no mundo, mas de um modo geral, a maior parte das igrejas que não tem a luz que nós temos estão debatendo o assunto. Não estão colocando debaixo do tapete, não. Um daqueles pastores que mencionou ali no vídeo, que falou que no caso da igreja dele ele falou assim: eu honestamente, diante de Deus, tenho falado, Senhor, não sei o que fazer, não sei como lidar, não sei como vou resolver, estou orando a Deus e não sei o que fazer. Então, a gente pode até não saber o que fazer, mas a gente não pode fingir que não acontece. Sabe por quê, irmãos? Eu vou falar para vocês uma coisa muito complicada. As nossas crianças, que a gente vive falando que elas são o futuro da igreja, pode ser que a igreja não tenha futuro. Sabe por quê? O mundo está investindo pesado para que todos eles virem homossexual. Seu filho vai para a escola todo dia e ele aprende, ele brinca com crianças que aprendem isso, que falam disso, que os pais aceitam isso, e aí ele vem para a igreja com maus hábitos de brincadeira, de falas, de coisas que ele aprendeu lá, e aqui ele brinca com outro coleguinha, com a outra coleguinha. Você não percebe que o seu filho está com um modo diferente de sentar, um modo meio afeminado. Irmãos, eu vejo. Tem crianças e adolescentes que você olha e está ficando... É um menino que está parecendo uma menina, com um jeitinho todo afeminado. Eu vejo alguns adolescentes totalmente... Eu digo assim, o pai e a mãe não estão vendo, está perdendo o filho dentro da igreja. O menino está lá na frente, cantando lindo, um jovenzinho. Mas ele está virando uma moça. E a gente vai fazer o quê? Continuar fingindo que não está acontecendo? A igreja esqueceu que os homossexuais não vão para o céu? Vocês esqueceram? A palavra de Deus fala. Está lá na lista dos diversos pecados, fala assim: eles não herdarão o reino dos céus. Não é porque o nosso filho está na igreja que ele vai para o céu. A gente não pode se enganar. E a gente não está se ajudando. Os jovens estão fazendo coisa do arco da velha, os adolescentes também. Não dá nem para nomear coisas que eles fazem, irmãos. Não dá nem para nomear.
Não dá nem para nomear. Ah, agora ele resolveu falar lá, pode? Agora não vai falar. Agora aqui, outro assunto. A mulher tem um poder tão grande em uma área que o homem não tem muita defesa. Qual é essa área, meninas? Qual é essa área, meninas? As jovenzinhas ali. Qual é essa área? Em que as mulheres têm um imenso poder. Elisângela, qual é essa área? Tem que falar. Qual é essa área, meninos? Oi? Sedução, sensualidade. Só mulher sabe fazer isso. Homem não sabe fazer isso. Homem não sabe ser sensual. Só mulher sabe. Quando a mulher não controla esse poder, ele é utilizado para o seu próprio mal e o dos outros. Existe uma queda, gente, na nossa psique, preste bem atenção. Desde o pecado, o ser humano tem uma queda na psique que faz com que ele seja atraído pelo perigo. Já viu a criancinha? Você bate nela, fala para ela, explica, não enfia o dedo na tomada que dá choque. Quanto mais você falar para ela, não faz, ela quer fazer. Já perceberam? Nascemos com essa doença na psique chamada pecado que nos atrai para o perigo. A gente gosta de andar aqui, ó, na linha bem pertinho da ribanceira, perto de cair, muito perto de cair. E a gente precisa ter em mente que o homem, o mal nasce nos olhos dele. Ele vê alguma coisa, uma fenda. Homem gosta de ver fenda, meninas. Entendeu? Então ele vê uma fenda, ele vê algumas curvas, ele vê algumas formas, e aí a mente dele começa a trabalhar. E aí ele pode ser levado a cair. Agora a mulher é uma coisa complicada, porque a mulher, o mal nasce aqui, ó, dentro da cabeça dela. Ela planeja, ela já imagina direitinho o que eu vou aprontar, entendeu? Ela leva tempo elaborando o mal. O homem é só um bobo, ele vai lá na hora, olhou, pá, pô, caiu. A mulher não. Ela é estrategista, sabe? Ela vai elaborando. E o pior é, sabe o quê? Uma conhece a outra, entendeu? Eu olho para ela ali e eu consigo saber o que ela está pensando, o que vai naquela cabecinha ali. E aquela cabecinha olha para mim e ela consegue ver o que vai na minha cabecinha também. É mais ou menos assim, eu te conheço. Não vem com essa não, que quando você traz o fubá, o angu já está pronto aqui. Eu sei onde você quer chegar, mulher. Entendeu? Mulher se conhece, não é, irmã? Mulher se conhece. Não adianta fazer cara de santinha. A gente sabe. Uma sabe da outra. Não é? Não olha e sabe, Alcineia. Aquela que chega aqui, você que canta, entende música, por exemplo. Aquela que chega aqui e canta e quer louvar a Deus. Aquela que chega aqui, canta e tá doida para ser olhada. Você não sabe? Ela pode até fingir que não sabe. A gente pode até falar amém. Mas a gente sabe. Mulher se conhece. E homem é só o bobo. Entendeu? Ele é só o bobo. Tendo isso em mente, a gente precisa entender o seguinte: os nossos sentidos, todos aqui nasceram na igreja? Eu não nasci na igreja. Você nasceu na igreja? Nunca saiu? Amém. Deus seja louvado por isso, Simval. Mas a maioria ou não nasceu na igreja ou já saiu da igreja e voltou. Entendeu? Então, a gente já tocou no pecado. Lembra que de manhã eu falei do meu pecado e do meu marido? Eu contei esse, mas tem mais um monte que a gente já cometeu, né?
Então assim, a gente já tocou no pecado, a gente já cheirou o pecado, a gente já comeu o pecado, a gente já viu o pecado, a gente já andou com o pecado. E isso tudo está gravado aqui. Aí presta atenção. Percebe? Aquilo que é bom, que alimenta o espírito, a gente é impressionado e depois logo aquela impressão some. Fácil. Mas aquilo que alimenta a carne, impressiona e fica. E fica 10, 20, 30, 50 anos não some. Mais de 30 anos a letra da música tá... Não é assim que acontece? Uma música que você ouviu quando estava lá no mundo, aparece a letra, você lembra a letra toda. Assim é a nossa mente. Então, quando um irmão, ele tem contato de novo com o pecado, quando ele pega em alguma coisa que lembra o pecado, imediatamente na mente dele, aquela cena lá de 30 anos atrás volta. Entendeu? Quando ele cheira aquele cheiro que estava envolvido no pecado, imediatamente na mente dele o desenho do pecado volta. A gente desenha tudo de novo, volta assim, ó, a imagem fica gravada aqui. Isso é terrível. Essa é a luta nossa contra o pecado. Porque o pecado está impressionado aqui na nossa mente. Por isso que a palavra de Deus fala assim que a nossa mente precisa ser renovada, deletada, resetada. Porque está tudo escrito aqui. Tendo isso em mente, aí eu pergunto para a igreja. Olha só, o que vocês acham? É lícito para a mulher crente sensualizar? O que vocês acham? Sim? É lícito? Você acha que não? O que vocês acham? Vocês não acham nada? Vocês estão na dúvida? Não. Na minha consciência não é isso. Não é lícito? Não é. Fala pra mim você. É você mesmo. É. Eu acho que é, mas depende das situações. Isso. Primeiro eu perguntei só se era lícito, né? E depois mais embaixo, aí eu perguntei qual o lugar da sensualidade na vida da mulher cristã. Aí seja outra pergunta. É outra Mas pergunta. é lícito uma cristã sensualizada? Não, agora depende, aí já é outra pergunta. Agora, qual o espaço da sensualidade na vida da mulher cristã? Aonde a mulher cristã pode sensualizar? Fala pra mim, Carla. Lá na casa dela, né? Lá no barraco dela, gostei. Aqui não. Por que aqui não? Por que aqui não? Porque não dá de interesse, caso de Deus, não dá de palhaçada. O que vocês acham dessa jovem aqui? O que tem de errado, se tem de errado? Tá certo, tá errado, tem alguma coisa de errado? Na roupinha dessa jovem? Hã? Corpinho e violão, só isso. Qual o problema da mulher mostrar o corpinho e violão? Hã? Alguém vai querer tocar o violão, disse meu marido. Alguém pecado. Quando a gente falar com o homem é pelo olhar, aí se olha a mulher assim, ele automaticamente vai se... Irmãos, olha só. Às vezes, eu estava assistindo outro dia uma programação da nossa igreja, em outro estado, eu estava vendo pela internet. E eu vi a irmã toda bem vestida, tudo normal. De repente ela baixou para pegar um trem. Quando ela baixou para pegar um trem, a blusinha dela fez assim, ó. Desceu junto com ela. Sabe? Quando a gente põe a blusinha que é mais larguinha aqui, e aí você pega e você debruça em algum lugar, ou se abaixa e a blusinha vai lá embaixo. Tava tudo normal. De repente, quando eu olhei, eu vi os seios da irmã todinho. Aí eu tô do lado de cá, na minha casa, pela internet. Mas e quem tava lá na igreja? Se eu tô aqui, na minha casa, vi pela internet, quem tava lá na igreja? Será que viu também?
Aí, se o meu marido está sentado lá no banco e de repente a irmã abaixou para pegar e ele viu também. Ai, irmã. Às vezes a gente estava numa classe, isso há muito tempo, num lugar assistindo a lição, e aí eu dizia assim, eu não sei se eu vigio a irmã passando a lição assim, se eu vigio a lição, presta atenção na lição, se eu presto atenção no seio dela, ou se eu presto atenção no meu marido, que se ele vai olhar para o seio dela, estou de olho. Irmãos, a casa de Deus é para isso? Não, de jeito nenhum. Se eu venho aqui prestar um serviço de adoração a Deus e eu desvio a atenção dos adoradores do serviço que está sendo feito para esse tipo de coisa no meu corpo, o que isso significa? Que eu estou cometendo pecado, eu estou induzindo o outro a pecar e eu vou ser responsável pelo pecado dele. Entendeu? Qual é o problema? Então, assim, a casa, lá fora não é lugar para nós, enquanto crentes, fazermos isso. Mas dentro da igreja, principalmente. Porque aqui a gente vem para adorar. E por que o pecado acontece entre nós às vezes? Porque nós, meninas, não somos prudentes o suficiente. Porque nós não cuidamos o suficiente dessas coisas. Porque a gente pode pensar assim, mas a culpa é do irmão, o problema dele, ele não tem que olhar para nada, ele que olha para a mulher dele. Não, peraí, não é bem assim não. Se eu sei que a natureza do homem é diferente da natureza da mulher, se eu sei que ele é atraído pelo que vê, se eu sei que ele veio à igreja para prestar um culto e ele vai ficar olhando para frente, por que eu vou vir aqui à frente apresentar as crianças? Sou professora das crianças. Aí eu venho com essa saia aqui, ó, lá na norma, lá embaixo, mas desse jeito aqui. E trago minhas criancinhas aqui e vou arrumar minhas criancinhas e viro esse traseiro aqui para cá, para a congregação, e arrumo as minhas crianças e coloco a minha parte de ré virada para cá. Epa, peraí. Quem é que não vai olhar? Até as mulheres vão olhar. Nem que seja para fuzilar de raiva. Mas até as mulheres vão olhar. Que dirá os homens? Que dirá os homens? Então, assim, eu tenho que ser prudente e saber que isso aqui não cabe. Não cabe. Quando eu estou em casa e vou me arrumar para vir à igreja ou para qualquer lugar, preste bem atenção e sonde, peça a Deus para sondar o seu coração. E eu coloco essa roupa, ou qualquer uma, e viro no espelho de ré para olhar como é que o negócio está, tem algum problema errado no meu coração, irmãos. Por que eu estou querendo analisar tudo de ré para saber como é que está? Tem alguma coisa no meu coração. Eu tenho que pedir, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Porque provavelmente há. Eu não preciso ficar fazendo isso aqui na frente do espelho. Quando eu faço isso, é aquilo que eu disse para vocês antes. A mulher, ela começa a planejar o mal aqui, olha. Se ela se veste assim, se olha no espelho, ela está planejando alguma coisa. Pode ser que não seja nem chegar ao pecado em si, mas é chamar a atenção para si, para o seu corpo. É isso que ela está planejando. Então, se isso acontece na minha vida, eu tenho que pedir, Senhor, sonda o meu coração, porque há em mim algum caminho mau. Eu preciso pensar nisso. Tá, eu botei aqui para lembrar, a mulher cristã que é casada, presta atenção, maridos, que fazem isso, o marido tem culpa também. Sabe por quê? Porque geralmente ela está insegura emocionalmente.
Ela tem um marido em casa que não fala para ela nunca como ela tá bonita, como ele gosta dela, como ele a ama, como ela é importante, o cabelo dela tá bonito, como ela tá cheirosa. Ele não valoriza ela. Aí ela começa a fazer isso para chamar a atenção de outros homens, porque a mulher tem necessidade. Ela tem necessidade de ser amada. Por isso que a palavra de Deus fala assim: maridos, amai vossas mulheres, não as trate com grosseria. É assim que fala. Nós falamos da mulher ser submissa, né? Esposa, sede submissa aos vossos maridos. E maridos, amai vossas mulheres e não as trate com grosseria. Então, quando o marido também não ama, não dá esse carinho, esse afeto, não enche a bola dela, sabe? Quando não enche a bola dela, aí ela às vezes procura fazer isso para chamar a atenção. Então, às vezes a culpa é dele. Ele contribui quando a mulher é casada para fazer essas coisas. Geralmente é uma mulher que está sendo mal amada. Isso aqui é um programa que eu nem sei se passa ainda. Eu vi isso aqui no YouTube. Esquadrão da Moda. E é um programa onde pessoas ímpias, que não tem nada de religião, ensinam as pessoas a se vestirem. E nessa data aqui, foi uma mulher crente. E aí, esses dois aqui que faziam, né, o programa, esse aqui, por sinal, né, é um homem, e aqui a mulher, que não tem nada de religião, falando para essa crente aqui: como você pode ir na igreja com essas roupas? Aí eles diziam para ela que a mulher crente não vai para a igreja com a saia curta, a mulher crente não vai para a igreja com a roupa colada, mostrando as curvas todas, a mulher crente não usa decote, a mulher crente, eu ia falar isso agora, a mulher crente, ela toma cuidado, meninas, quando a gente veste uma saia, se ela precisa de uma anágua. Vocês sabem o que é anágua? Todo mundo sabe o que é anágua? Mas infelizmente tem umas de nós que não usa, sabe? Às vezes a gente usa uma saia ou um vestido que é de um pano fininho. E aí tem um véuzinho embaixo que pega por aqui, que a gente compra, eu compro. Aí sabe, vem com aquele coisinho pequenininho, né, Alcineia? Desse tamanhozinho. E a gente usa aquilo como se tivesse forro. Mas aquilo não é forro. E a gente vem para a igreja, vem aqui na frente, canta louvor, dirige a escola sabatina, anda no corredor da igreja, no meio do povo de Deus. E tá todo mundo vendo os cambitos dela. Tá tudo à mostra. Eu tô vendo, meu marido tá vendo, a igreja inteira tá vendo. Anágua, meninas. Tem uma coisa que chama anágua. E quando a gente não acha uma anágua boazinha no tamanho, a gente manda fazer. A gente compra um pedacinho de cetim, que é um paninho um pouquinho mais fechadinho, né? E a gente manda fazer uma anágua da nossa altura e coloca por debaixo do vestidinho, da sainha, que tem um paninho transparente. Quase todo pano hoje é transparente. É difícil um pano que não é transparente. Isso aqui é um pano grosso, mas é difícil você achar um pano grosso. A maioria é transparente. E a gente não tem mais o costume de usar na água. A gente usa aquele pequenininho assim, ó, que vem no vestido. E aí a gente fica com os cambitos tudo de fora. Andando para lá e para cá, quase nua. Porque pensa bem, um véuzinho que pega aqui, ó, para cima do meio da coxa, eu tô semi-nua. E aí eu vou dizer uma coisa também para os irmãos. Olha a sua esposa, porque às vezes pode ser que ela não percebeu e você não tem a capacidade de observar a sua esposa. O marido também tem que ajudar. Não é possível. A sua esposa vem para a igreja direto, mostrando os cambitos para todo mundo. Você nunca olhou para ela?
Você nunca percebeu isso para conversar com ela e falar assim, meu amor, eu percebi que está um pouquinho transparente. Tá todo mundo, de repente, está vendo. Fica ali contra a luz, vamos ver antes de sair de casa. Porque às vezes dentro de casa você está numa posição que não aparece. Mas você fica ali contra a luz, vai aparecer. Pede para ela ficar, olha, ajuda também. Porque não custa nada, né? Isso, uma transparência para o homem é mais prejudicial do que eu e o completo, né? Uma transparência ou uma fenda faz um estrago maior do que o nu. Porque o cérebro do homem, ele quer completar aquilo que ele não viu. Se tem uma fenda, ele fica na mente dele, ele fica doido para completar aquilo que está faltando ele ver. E se tem uma transparência, ele fica doido para ver o resto que ele não viu. Entendeu? Vai chamar mais atenção do que se ela tivesse de short aqui dentro. Então a gente precisa pensar sobre isso, prestar atenção. Essa daqui é uma mulher também, ela tem um blog, não sei de que igreja ela é, não sei se é crente, mas eu passei por ela na internet, e aí ela falando sobre essa foto aqui, ela dizia assim, cristã com estilo sexy, cuidado, eu só sei de uma coisa, ela não é reformista, ela não é adventista da nossa igreja, mas ela tem o conceito de que isso aqui é um saião, que não tampa nada. Sabe um saião que não tampa nada? É esse aqui, ó. A beleza física não foi feita para ser mostrada para todos, porque a beleza física desperta desejo e o desejo busca ser satisfeito. Presta atenção. Quando o homem vê algo que não era para ele ter visto, meninas, aquilo vai ficar gravado na cabeça dele. E sempre que ele te vê na igreja, ele vai ficar procurando ver se ele vê mais um pouquinho. Ele viu um pouco e ele sempre vai... Será que hoje vai estar aparecendo de novo? Será que vai estar aparecendo um pouco mais do que estava aparecendo ontem? É automático, não é porque vai dizer assim, ele é um cachorro sem vergonha. Não, sem querer, de vez em quando ele vai se pegar olhando isso. De vez em quando ele vai se pegar olhando isso. E aí eu vou dizer para você que todo pecado nesse âmbito sexual, ele gera um desejo, e o desejo sempre vai buscar ser satisfeito. E esse desejo, quando satisfeito, sabe o que acontece com ele? Sabe o que acontece com ele, igreja? Gera morte. Todo salário do pecado é o quê? É a morte. Esse desejo aqui, quando consumado, de alguma forma, ele vai querer ser consumado. E ele gera morte. Alguém vai morrer. Alguém vai morrer. Alguém pode pegar para nós esse texto aqui, Tiago 1,15, por favor, e ler bem alto para nós? Enquanto a pessoa procura, eu vou dizer uma coisa para vocês sobre os jovens. Jovens solteiros que namoram. Meninas jovens. Tem alguma menina aqui jovem, solteira? São todas casadas? Que coisa maravilhosa. Você é solteira? Preste atenção, espera só um pouquinho, Abigail. A moça jovem que namora, por que é aconselhado? Não avance no namoro. Esse namoro de pega muito aqui, pega muito ali, põe mão muito aqui, põe mão muito ali, ele vai gerar no homem um desejo. Ele vai gerar no rapaz um desejo. Esse desejo não vai poder ser consumado. Por quê? Porque vocês não são casados. Então vocês vão ficar no desejo, no desejo, no desejo e não vão poder consumar o desejo. Aí sabe o que acontece? Ele tem hormônios. O menino tem hormônios. E não é culpa dele. Ele nasceu assim. Ele tem hormônios. E os hormônios, de alguma forma, vão fazer com que ele busque satisfazer esse desejo. E aí ele vai, não podendo consumar o pecado com ela,
consumar o outro pecado, que é o pecado da masturbação. Entendeu? Então, de todo jeito vai gerar pecado. E pecado sempre pode gerar morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando a gente fica num namoro muito foguento entre jovens que são solteiros, que não vão poder depois fazer sexo, no fim das contas, alguém vai se masturbar. Então, de todo jeito vai gerar pecado, de todo jeito gera morte. Lê, Abigail. Depois, havendo a consciência, você dá à luz do pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. É isso que eu falei ou não? O pecado sempre gera morte. Só uma coisa. A vestimenta a vácuo não é mais uma prioridade só das mulheres. Tem muitos homens também vestindo a vácuo. Infelizmente, né, meninas? Tem uma igreja que eu passei e que eu não vou falar o que a irmã falou, né, Del? Mas a irmã falou sobre isso. A irmã falou: irmãos, os homens também estão complicando a nossa vida. A irmã falou: os homens estão indo lá para frente com umas calças complicadas. Com umas calças que estão deixando à mostra coisas que também não precisavam ficar à mostra dentro da igreja. A irmã falou, no meio assim, ó, de todo mundo na reunião, assim, ó. Tá muito exagerado. A roupa dos irmãos está muito exagerada. Não precisa ser embalado a vácuo. Entendeu? Porque ela aqui está embalada a vácuo. E tem homens dentro da igreja que estão embalados a vácuo também. Tem calças que, se a gente fica na expectativa assim, ó, vai rasgar. Na hora que ele subir, vai. Na hora que ele subir o primeiro degrau, vai rasgar. A gente está contando, esperando, vai rasgar. Porque são apertadas demais. Entendeu? Perceberam o que eu estou falando? Conseguiram atinar? Então é isso. Serve para homens e serve para mulheres. Tiago, lá no capítulo 3, de 13 a 18, ele fala de duas sabedorias. Ele fala de uma que é celestial, que é divina, que é boa. E ele fala de uma que é terrena, que é diabólica, que é má. Então a gente precisa ser sábio, porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica. Mas a gente precisa dessa sabedoria que vem do alto, que é celestial, que é divina. E não dessa que é terrena e diabólica. Essa sabedoria que faz a gente arquitetar o mal aqui dentro dessa cabecinha, entendeu? Não é essa que a gente precisa. A mulher de Cantares, ela é um jardim fechado. Salomão, ele traz lá em Cantares muitas formas de tratar a mulher que são encantadoras. Mas ele diz que ela é como um jardim fechado. Ele quer se deliciar sobre os seios de sua amada, mas ele é um jardim fechado. Não é uma praça pública que todo mundo está vendo, todo mundo põe a mão, todo mundo olha. Não, é um jardim fechado. Esse é o último slide. Aqui fala, nesse texto, que Satanás, ele sabe que as mulheres têm um poder de influenciar para o bem ou para o mal. Por isso procura alistá-las na sua causa. Ele inventa multiplicidade de modas e tenta as mulheres no presente como tentou Eva, para que colhesse e comesse daquele fruto, com aquele discurso de que assim, isso aqui vai ser bom, seus olhos vão se abrir, você vai ser mais inteligente, você vai ser mais poderosa. A história do empoderamento da mulher. Você vai ser mais inteligente, mais bem vista, mais querida, mais sensual. O pecado gera morte. Eu já tenho muita luta com os pecados
que fazem parte do meu caráter desde sempre, né? As tendências herdadas e cultivadas. Eu não preciso ir acumulando pecado sobre pecado. Eu não quero conversar com Satanás. Eu não quero ouvir a proposta dele. Eu não quero ouvir a proposta dele. Todas nós aqui não podemos vir aqui na igreja à toa, perder tempo, dia após dia, ano após ano, e chegar no fim, perder a coroa da vida eterna. Não, irmãs, não, irmãos. Vocês têm que lutar contra o pecado, que guerreiam nos membros de vocês, e nós temos que lutar contra o pecado que guerreia nos nossos membros. O papel da igreja é lutar contra o pecado, não uns contra os outros, contra o pecado. Mas a gente não pode fingir que o pecado não está no nosso meio. Não é solução. A gente precisa abrir os nossos olhos, tratar dos nossos problemas, falar do que está acontecendo, para que a igreja possa sim estar preparada, porque Jesus breve virá. Eu agradeço muito vocês, o tempo de vocês, a oportunidade de vocês, que vocês me deram de virem aqui, de me ouvir. Eu desejo do fundo do meu coração que essa igreja possa ser muito abençoada. Tem mulheres incríveis aqui, maravilhosas, que Deus ama, que Deus quer usar. E por causa disso o diabo quer destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Deus quer te dar vida, vida em abundância. O diabo quer matar, roubar e destruir. Então assim, que a gente possa ter os nossos olhos espirituais abertos, para que Deus possa nos abençoar, amém?